Boa tarde, pessoal. Mais uma quarta-feira, mais uma aula de história. Eu espero que todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando, né? A Tia também está tomando todos os devidos cuidados, inclusive gravar em casa é um deles, tá bom? Então a gente vai se encontrar por aqui a partir de agora. Pessoal, na aula passada a gente começou a trabalhar como é que os primeiros grupos humanos vieram para cá. A gente aprendeu também que a África é o berço da humanidade. Não foi assim? Olha só, eu quero que vocês abram um livro lá na página 10, onde tem esse título, Caminhada pelo Mundo Afora. A gente vai precisar analisar essas imagens que estão aqui, tanto na página 10 quanto na página 11. E dando prosseguimento aos estudos, né, acerca das migrações no tempo, é importante que a gente ressalte que essas movimentações elas se iniciaram há 2 milhões de anos atrás. Ou seja, desde o surgimento dos nossos ancestrais, do Homo sapiens, né? A gente tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos, ok? Então, a gente também trabalhou o que era nomadismo, o que é que eles faziam para controlar o fogo, tudo isso a gente aprendeu semana passada, tá bom? Então, só para a gente ficar ligado, o modo de vida nômade, né? E a busca por melhores locais onde eles podiam viver, onde eles pudessem viver, né? Para que motivasse essa sobrevivência, também motivou as primeiras migrações. Então, o movimento nômade motivou as primeiras migrações, porque eles precisavam se deslocar em busca de alimento, em busca de um local melhor para sobreviver, né? Existiam também algumas mudanças climáticas, então eles já saíam de um lugar para o outro, e isso motivou muito o movimento migratório. A gente também, em outras aulas, inclusive vocês fizeram um simulado justamente falando dessas nomenclaturas, né? Imigração, migração. Vamos ver se vocês lembram, tá certo? Para que vocês possam entender. Então, as primeiras migrações, tanto no continente africano como os que se deslocaram dessa região, aconteceram basicamente para a sobrevivência. Então, a gente teve movimento migratório dentro do continente e fora dele, certo? Então, da África, que é o berço da humanidade, a espécie humana ela migrou para todas as partes do nosso planeta, né? Iniciando aqui, ó, pela Ásia, passando pela Europa, pela Oceania, até chegar à América. Isso aqui, 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, né? Até chegar à América, em torno de 13.000 anos antes de Cristo. Então, esse processo, por isso que eu digo, né, que esse processo ele durou milhares de anos. Então, essas pessoas fizeram esse trajeto de duas maneiras diferentes. A ciência ela aceita que essas pessoas fizeram esse trajeto de duas formas diferentes, o trajeto a pé e o trajeto marítimo. Mas a forma mais aceita mesmo é que eles fizeram esse trajeto a pé, certo? Sendo que a cada 100 anos percorria-se aí 78 quilômetros em média. Por exemplo, é como se a gente medisse a distância entre a nossa cidade, Campina Grande, até aquela cidade Riacho de Santo Antônio. É mais ou menos essa distância, tá certo? Só para vocês entenderem a distância a cada 100 anos. A pé, viu? Então, abram aí na página 10 e 11, tá certo? E a gente vai começar, vou abrir logo essa 10, para não ficar muito ruim, para a gente ver. Então, gente, na época em que os povos pré-históricos eles alcançaram o continente americano, né, na América do Norte, o planeta ele se encontrava na era glacial, ou seja, a era do gelo. É chamada dessas duas formas, tanto de era glacial como era do gelo, certo?
Aí passava-se ali pela Sibéria, onde tinha uma espécie de ponte de gelo, até chegasse a Alasca. Então, da Sibéria, tinha lá uma ponte, certo? Sibéria, tinha uma pontezinha, até que eles pudessem chegar a Alasca. E essa ponte de gelo, né, ela foi construída há centenas de anos, foi percorrida por centenas e centenas de anos. Então, era uma ponte gigantesca, era uma ponte enorme, porque para ela ter sido percorrida por centenas de anos, ela deveria ser bem grandona, né? Então, a outra explicação é que os seres humanos, ó, o trajeto marítimo, a gente falou do trajeto a pé. A outra explicação que a gente tem é que os primeiros seres humanos, eles partiram da Oceania, atravessaram o Oceano Pacífico em pequenas embarcações, indo de ilha em ilha, certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades, mas a ciência, apesar de aceitar essas duas possibilidades, ela não descarta, certo? Esse trajeto a pé, ele é mais aceito pela ciência. Olha só, aqui na minha página 10, eu tenho aqui, ó, aí vocês vão acompanhar, ó, 1, 2, 3 e 4. Diz, o fóssil do mais antigo Homo sapiens de que se tem conhecimento até os dias atuais foi encontrado no Marrocos, um país africano. Inclusive, eu falei isso na aula passada. Com a ajuda de computadores, os pesquisadores criaram uma imagem que mostra a possível aparência das primeiras pessoas que viveram na África, certo? Então, com a ajuda da tecnologia, os arqueólogos, cientistas, pesquisadores conseguem fazer essa imagem aproximada, tá bom? Vamos para o 2. Isso aqui é os caminhos percorridos. Os seres humanos migraram até a Ásia. Nessa região do mundo, pesquisadores encontraram algumas ferramentas. Esses instrumentos tinham cabo de madeira ou de osso e as lâminas eram feitas de pedra. Aquilo que a gente falou na aula passada, né? Então, esses também são vestígios históricos. Esses instrumentos que eram utilizados são vestígios históricos, fontes históricas, tá certo? Vamos para o nosso número 3. Os seres humanos também migraram para a Europa, onde construíram cabanas com pele de animais para se abrigar, mas não permaneciam por muito tempo em um só lugar. É aquele que a gente também falou na aula passada, porque quando a gente lembra de pré-histórica, a gente só pensa numa caverna de pedra. E não é bem assim, né? Eles construíam cabanas com pele de animais, né? Com alguns restos de animais, né? Mas só que eles não viviam ali por muito tempo, porque como eles eram nômades, né? Eles precisavam buscar uma nova caça, alimento, um lugar melhor para viver, então eles iam de lugar em lugar, ok? O 4. Na atual Sibéria, as pessoas que chegaram à região passaram a caçar mamutes para se alimentar, e com os ossos desses animais construíam cabanas. Então, olha só, os ossos dos animais, além de servir para construir essas cabanas, né, serviam também como ferramentas para corte, entre outras coisas. Na página 11, eu tenho o resto do meu trajeto. A gente parou no 4, vamos para o 5. Saindo da região da Sibéria, algumas pessoas atravessaram uma pequena parte do mar que estava congelada que ligava o continente asiático à América do Norte, área conhecida como Estreito de Bering. Nessa parte do continente americano, cientistas encontraram alguns objetos que eram usados para construir arcos, flechas e arpões. Então, é basicamente aquilo que a gente falou na aula passada, é um resumo de tudo, né? Vamos para a 6. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que grupos partiram da Oceania em pequenas embarcações. Chegaram à América do Sul antes dos grupos humanos que chegaram à América do Norte. 7. O fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil recebeu o nome de Luzia, por ser uma mulher. Com base na estrutura desse fóssil e por meio de computadores, pesquisadores criaram um molde que representa a provável aparência dessa pessoa. 8. No Nordeste do Brasil foram encontradas várias pinturas em rochas e grutas. Vocês vão pesquisar qual a cidade do Nordeste podemos encontrar pinturas rupestres, certo? E vocês vão me dizer, ok? Bom, aí na página 12 e 13 tem uma atividade, certo? Uma atividade divertida. E na página 14, 15,
16 e 17 vai fazer menção aos primeiros habitantes do território brasileiro. Olha só. Diz assim, o território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos, como eu já disse, né? E nele vários povos se desenvolveram, cada um com características peculiares e modos de vida diferentes, modos de vida próprios deles. Então, a maioria desses povos vivia da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Então, conheça algum desses povos. A gente tem, primeiramente, os povos dos sambaquis, povo de Lagoa Santa e povos de tradução umbu. Os sambaquis, certo, são aqueles lá do litoral. Lembra que eu mostrei uma imagem daquelas conchas na aula passada? Então, são justamente os povos encontrados que habitaram o litoral, né? Onde se encontraram esse amontoado de conchas, de moluscos aqui, certo? Então, isso é um registro histórico desse povo em específico, ok? O povo de Lagoa Santa, em Minas Gerais, né? Lá encontrou-se várias e várias pistas sobre o povo que viveu naquele local. Então, o fóssil, que recebeu o nome de Luzia, que a gente também viu na aula passada, ele foi achado nessa região com muitos esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedra, porque vocês lembram que não somente o fóssil é um registro histórico, mas também esses instrumentos, certo? Foram achados machados, pilões e outros instrumentos lá, certo? Eles produziam esses instrumentos feitos de ossos, né? De animais e de conchas, né? Eles se alimentavam de peixes, né? Um alimento basicamente in natura, como a gente viu na aula de empreendedorismo, né? E eles dominavam o fogo e usavam as cavernas para realizar rituais religiosos. Então, esses povos também tinham os seus rituais. E, por fim, os povos da tradição umbu, que fica lá localizado na região sul do nosso país, né? Na região sul do Brasil. Eles lascavam pedras, eles poliam as pedras para produzir objetos que eram essenciais para a sobrevivência deles, né? Eles se alimentavam de ovos de ema, de caramujos terrestres, pescavam também, né? Com anzóis de ossos, então eles produziam os próprios anzóis para pegar os peixes, né? Interessante. Usavam enfeites corporais, que eram feitos com dentes de animais marinhos. Vocês já viram aqueles desenhos que tem os dentes assim, como enfeite? Pronto, é basicamente isso aí, certo? E também eles produziam instrumentos como facas, né? Como machados, como pontas de flechas, para armamento mesmo, para proteção, certo? E eles eram nômades, né? Eles se deslocavam constantemente, né? Era uma coisa sem fim, ok? Na página 16 e 17, vocês vão ter um estudo do passado. Então, o que é que essas pessoas faziam para estudar o passado, certo? Através de vestígios históricos, que podem ser fósseis ou os objetos, que a gente também trabalhou, certo? E com base nesses fósseis ou nesses objetos, é possível descobrir a aparência dessa pessoa, né? E os pesquisadores descobrem informações sobre como é que eles viviam. Então, por exemplo, a profundidade que aquele fóssil vivia pode indicar o quê? O tempo, né? Quanto tempo faz que ele está ali. E temos aqui, ó, várias imagens dos arqueólogos. Olha só que legal. E aqui, o que é encontrado em sítios arqueológicos, né? A gente trabalhou muito sobre os sítios arqueológicos, que é um local onde temos esses vestígios históricos. Então, o que é que nós encontramos aqui nos sítios arqueológicos? Bastante coisa que revela a nossa história. Por isso é importante nós preservarmos ela, ok? Vocês realizarão as atividades também da página 18 e 19. Na próxima aula de história, a gente já vai trabalhar outro conteúdo que tem a ver com o surgimento da agricultura. Pessoal, é isso. Um beijo e até amanhã.